Então, para que vocês possam também falar e difundir, né? Porque é um trabalho que nós vimos fazendo já desde 2018, janeiro de 2018. Estamos sendo muito bem sucedidos, eu vou explicar depois por quê, porque eu não quero falar nem mais um minuto sem dar a chance do Fernando, então, fazer a apresentação da startup dele, porque o objetivo hoje aqui é isso, é mostrar como a tecnologia pode, de alguma maneira, melhorar a qualidade de vida dos 60 a mais. Né? Então, são 4 exemplos que foram selecionados aqui pela nossa diretoria, né? E que, então, por isso eu passo logo para você, Fernando, a palavra, para não te prejudicar lá. Eu depois volto à minha apresentação e aqui, como é que é? A presbiopia é um problema, né? Então... Está funcionando, né? Está ótimo. Bom, público pequeno, mas eu vou usar o microfone que eu acho que fica melhor para todos, tá? Tá. Bom, meu nome é Fernando, eu sou farmacêutico e sou fundador da Renovatio Med, que é uma startup que está voltada para soluções, para oferecer soluções para o uso correto de medicamentos, né? É interessante que a ideia da Renovatio Med, ela surgiu a partir de problemas familiares mesmo, que eu tinha, né, com a minha avó principalmente, com a minha mãe ainda não, mas com a minha avó sim. A minha avó já tem 86 anos, ela apresenta algumas doenças crônicas, né, problema cardíaco, pressão alta, diabetes, né, além de um transtorno bipolar. Então ela necessita de o tratamento terapêutico é complexo e é difícil, eu percebi a dificuldade que ela tinha para realizar, controlar todos os seus medicamentos. E a família também sofre com isso, né? E comecei também a ver os problemas que havia na família da minha esposa, então com os avós também, que já tinham, hoje são falecidos, mas na época tinham por volta de 90 anos, né? Também faziam uso contínuo de medicamentos e enfrentavam essa dificuldade. Então eu pensei, falei, nossa, eu sou farmacêutico, eu tenho que trazer uma solução para esse tipo de problema, né? Então a gente eu comecei a estudar melhor esse problema. Então a gente sabe que a população está envelhecendo, né? E diversos desafios surgem para esses indivíduos, né? A gente sabe que tem o problema com o decorrer da idade, problema de queda. Existe uma preocupação também com o divertimento dessas pessoas, com a vida saudável. Tem vários tipos de problemas que os indivíduos aí, geralmente com mais de 60 anos, enfrentam, né? E entre esses problemas nós temos o uso de medicamentos, né? Então, boa parcela desses indivíduos, eles apresentam doenças crônicas e necessitam fazer uso contínuo de medicamentos, né? E muitas vezes esse esquema terapêutico é complexo e isso interfere, né? E acarreta numa dificuldade de adesão ao tratamento. E aí eu busquei vários artigos científicos e vi que quando a adesão ao tratamento não é adequada, a qualidade de vida do paciente cai. Por quê? Porque há uma evolução das doenças de base e também o surgimento de novas complicações de saúde. Então, às vezes, o indivíduo que tem pressão alta e não toma o medicamento corretamente, às vezes ele pode ter uma série de complicações, AVC, infarto, ou, por exemplo, falência renal, né? Então, aí, com o surgimento dessas novas complicações de saúde, a qualidade de vida diminui e, geralmente, isso acarreta o quê? Em gastos com saúde. É interessante, aí eu fui atrás de dados sobre os gastos com saúde e consegui isso através do site da Agência Nacional de Saúde, busquei lá as operadoras de plano de saúde e vi que houve um aumento significativo nos últimos anos, né, nas despesas assistenciais, e há uma tendência de aumento para os próximos anos, aumento significativo. E é interessante que esse aumento nas despesas assistenciais ele cursou também com aumento significativo na parcela de beneficiários com mais de 60 anos. Então a população está envelhecendo, os beneficiários também das operadoras de plano de saúde, as pessoas que usam
os planos de saúde também estão envelhecendo, né? Os usuários, né? Então os cuidados têm que ser diferentes, né? Então a Renovatio Med ela quer trabalhar justamente, principalmente com essa parcela da população, que a gente acredita que é possível você oferecer soluções usando a tecnologia para que o tratamento seja mais adequado e que para esses indivíduos e a própria família tenha mais autonomia, tenha mais independência, né, esses usuários, e a família possa conviver de forma mais harmoniosa, né? E o que a Renovatio Med propõe para esses problemas, né, de adesão ao tratamento? A nossa ideia envolve o desenvolvimento de um equipamento eletrônico, é um organizador eletrônico de medicamentos conectado à internet, e ele permite o compartilhamento e o gerenciamento em tempo real do tratamento que a pessoa está fazendo. Então a gente ajuda, através da inserção de dados em nossa plataforma, a gente ajuda a pessoa a organizar os seus medicamentos no nosso equipamento, nos recipientes, né? E no horário que ela tem que tomar a medicação, um alarme sonoro para indicar que é o horário e um alarme luminoso indica qual recipiente que ela tem que retirar. Quando ela retira, a gente coleta a informação e a gente consegue saber se ela tomou ou não, se ela está fazendo o uso correto ou não dos seus medicamentos. Isso é importante para a família também, não só para o idoso, mas para a família, porque a família às vezes não tem o controle de como o tratamento está sendo feito. Mesmo quando ela possui cuidadores, né, na troca de plantão dos cuidadores, quando o cuidador entra de férias, é sempre um problema que a família enfrenta, né? E quando o idoso ele começa a ter apresenta alguns problemas para fazer o uso correto de medicamentos, muitas vezes o que a família faz? Ela coloca uma pessoa na casa para acompanhar o idoso, ou ela leva o idoso para a casa dela, e isso é uma restrição, muitas vezes, da autonomia do idoso, né? Então, talvez ele pudesse, com o nosso dispositivo, ter um pouco mais de autonomia e independência para tocar a sua vida, né? A gente espera que isso ajude nesses casos. Às vezes, quando ele está apresentando alguma dificuldade, às vezes ele, com o nosso equipamento, ele vai continuar, ter a possibilidade de continuar um pouco mais independente, né? E se porventura a gente detectar que ele não consegue fazer o tratamento, aí seria o caso de colocar realmente uma pessoa para supervisioná-lo, com o auxílio do nosso equipamento. Então, basicamente, a gente trabalha com um conceito novo, que é de terapia digital, né? Nos Estados Unidos já está bem mais difundido, né? Então, o médico, ele não faz apenas, hoje em dia, ele não faz apenas a prescrição do tratamento medicamentoso. Ele pode fazer também a prescrição da terapia digital, utilizando o quê? Aplicativos, plataformas, dispositivos que auxiliem no tratamento do paciente. Então é com esse método que a gente quer trabalhar. E uma vez que o médico fez essa prescrição, o paciente ele insere os seus dados na nossa plataforma, os medicamentos que ele faz uso e o horário dos medicamentos. Aí, a partir de então, um equipamento é especificamente programado para esse paciente, a gente consegue coletar essas informações, saber se nos horários específicos, se ele fez uso ou não do medicamento, se ele retirou o recipiente do equipamento e se ele está apresentando problema, então, em relação à adesão ao tratamento, né? Então, através da inteligência de dados em nossa plataforma, a gente consegue fazer esse acompanhamento terapêutico, apontar as causas de não adesão ao tratamento, fornecer material informativo para que haja uma maior orientação e engajamento dos pacientes, tanto para o paciente entender o tratamento que ele está fazendo e também as doenças que ele possui, a importância dele se tratar, né? E também fazer uma análise em relação ao aumento da adesão ao tratamento, o que impactou nos gastos com saúde, né? É possível a gente coletar dados sobre isso. Sobre o nosso mercado, né? Então a gente sabe que a população ela está envelhecendo, talvez eu não esteja usando os termos aqui correto, né? Mas população idosa, mas a população está envelhecendo e lá em 2050, 30% da população brasileira vai ser composta por indivíduos com mais de 60 anos. Hoje, os planos de saúde eles já possuem mais de 7 milhões de beneficiários idosos, né?
E há uma tendência de aumento nessa parcela de beneficiários para os próximos anos, passando de 13% para mais de 20%. Né? Sobre o time da Renovat, nós temos eu sou farmacêutico, né? Sou responsável pelos negócios, temos o Cristiano, que faz a parte da plataforma, desenvolve a parte da plataforma, é um arquiteto de software, e o Paulo, que é engenheiro eletrônico, que está desenvolvendo a parte do hardware do nosso equipamento. Né? Hoje, então, como o Sérgio já havia falado, né, eu comecei desde o ano passado com a ideia, né? No começo do ano eu consegui montar um time, então, com o Cristiano e o Paulo, né? Participamos de um bootcamp do Instituto SAB, e em agosto, setembro, nós fomos finalistas no programa da AID 2.0, e hoje nós estamos incubados lá no Sebrae para desenvolver o nosso negócio. Né? Então, tem sido uma jornada bastante intensa, mas muito gratificante, porque a gente, com parceiros como a AID, como o Sebrae, a gente consegue realmente desenvolver um negócio que cause um impacto benéfico às pessoas. Então, a gente espera e a gente acha que é possível, através da tecnologia, oferecer uma melhor qualidade de vida ao paciente e, ao mesmo tempo, também reduzir o uso do sistema de saúde e reduzir os gastos com saúde. Tá? Hoje, o nosso projeto, nós estamos com uma vaquinha virtual, para que a ideia nossa, a gente está começando essa semana com isso agora. Qual que é a nossa ideia? Através dessa contribuição das pessoas, que esses primeiros dispositivos que a gente desenvolva, a gente vai oferecer para instituições de saúde e usuários sem custo, tá? Só através da contribuição de pessoas que, porventura, possam e queiram contribuir com o projeto da Renovatio Med. Então, era isso, os meus contatos estão aqui. Hoje, então, a gente está lá na Alameda Nótima, no Sebrae. Eu convido a todos que quiserem visitar ou quiserem mais informações, vocês podem estar entrando em contato comigo. E hoje a gente já oferece, né, de forma gratuita, um envio de mensagens, lembretes via WhatsApp para as pessoas que tomam medicamentos. Então, a gente já temos alguns usuários desse sistema, desse serviço. Quem tiver interesse ou tiver algum conhecido que tem interesse nesse tipo de serviço, pode entrar no nosso site, faz um cadastro bem rápido lá e a gente começa a mandar os alertas via WhatsApp de forma gratuita para vocês. Tá? Se tiverem mais alguma pergunta, eu fico à disposição. Obrigado. Alguém tem uma pergunta? Eu tenho umas perguntas, mas... Esse dispositivo que vocês estão criando, qual é o tamanho, como é que é? O que é? Tipo um celular? Não. Já existe aqueles organizadores de medicamentos? Geralmente tem alguns que são para uso diário, outros para uso semanal, né? Com vários horários, né? O que acontece? O nosso é um organizador de medicamentos, então tem 28 recipientes, seriam para 4 inicialmente, né? Claro que isso a gente pode adaptar, dependendo das necessidades dos pacientes, mas basicamente seria possível então ele tomar 4 doses ao longo do dia, e você poderia fazer essa separação 7 dias para 7 dias, ou seja, uma semana. Só que o que acontece? Esses organizadores são aqueles que têm... Você vai lá, abre uma tampinha, pega os medicamentos ali. Então não tem nenhum controle eletrônico. O nosso teria um controle eletrônico. Você conseguiria, então, de fato, coletar informação para saber se o paciente realmente usou aquele medicamento. Essa que é a ideia. Porque o que acontece? Hoje em dia, na minha família é assim, né? Eu vi que a condição de saúde da minha avó ela foi impactada por um tratamento que não foi feito de forma correta. A família não tinha condições naquele momento de estar mais próximo para ajudar no tratamento, e muitas vezes perguntava para minha avó, ela dizia, eu tomei o medicamento.
e infelizmente ela não tomava adequadamente. Né? Isso fez com que a situação, a saúde dela se agravasse. Então a gente queria fornecer um método, né, que a gente pudesse controlar como que o medicamento está sendo utilizado. Entendeu? Essa que é a ideia. Então quando ele retira do nosso dispositivo o potinho, aqui, ó. Isso. O que acontece? Aqui, acho que tem um outro slide anterior, fica mais fácil. Então aqui, ó, primeira fileira para manhã, almoço, tarde e noite, certo? Segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias da semana. Então, a partir das informações que o paciente coloca na nossa plataforma, a gente fornece uma tabela, a gente vai fornecer uma tabela para ajudá-lo a organizar os medicamentos em cada recipiente, e no horário que ele tem que tomar as medicações, um sinal luminoso vai indicar qual recipiente que ele tem que retirar do dispositivo. Se por acaso ele não retirar, aí essa informação também vai ser coletada e uma mensagem vai ser enviada para os cuidadores, para os familiares, para que eles saibam como que o tratamento está ocorrendo. Essa que é a ideia. Isso em tempo real. Isso é uma caixinha. Sim. Uma caixinha cheia de tampinhas. Isso. Então, nessa caixinha cheia de tampinhas, eu tenho que tomar esse remédio. Não acontece muito frequentemente. Não sei se tomei. Será que eu tomei? Será que eu tomei? Não sei se acontece com você também. Acontece muito. Muito, né? E eu acho que não é só uma questão de idade, não. Eu tenho muita coisa na cabeça. Enfim, então você abre a caixinha. Sim. E ali já está o remédio. Se não abrir, quer dizer, isso não é uma coisa que, por exemplo, esteja num aplicativo. Vamos dizer que eu tenho um cuidador. Sim. Então, que eu não seja uma pessoa ainda, né, que já passei dessa fase, estou precisando ter um cuidador. Então, isso ajuda o cuidador também, porque o cuidador também esquece. Né? Basta estar vivo, aliás, para esquecer. Então, ele é lembrado. Mas há uma possibilidade de ser lembrado, por exemplo, de não só na caixa, mas isso mandar um sinal para um telefone? Essa é a ideia. Vamos supor que ela não retirou o dispositivo, não retirou o recipiente com seus medicamentos. Então vai ter um período de tempo, vamos supor, passou 5 minutos, vai uma mensagem para o celular do próprio paciente e dos familiares com quem ele queira compartilhar essa informação, dizendo, olha, ele deveria tomar o medicamento às 9 horas, mas ele não tomou. Vai uma mensagem. Daqui mais 5 minutos. Se ele não tomou, vai outra mensagem para ele. E assim a gente consegue aumentar o engajamento dele, fazer com que ele se lembre, a eficiência. Você entendeu? Não adianta só tocar na hora, se ele não pegou, perdeu a dose do dia. Não, a gente vai fazer de tudo. É claro que esses tempos a gente vai adequar à medida que a gente for entrando no mercado e ver realmente as necessidades dos pacientes. Então, a ideia é essa. Se por acaso ele pegar um recipiente também diferente, ele tinha que pegar aquele. Pegou esse, também vai um outro sinal sonoro, também vai um outro alerta para o celular alertando que ele está tomando o medicamento errado. Tá? Não. É um... Não, ele a partir do momento, ele tem que, porque ele, para abrir isso aqui, ele vai ter que acabar realmente retirando do jeito que a gente desenhou a tampinha todo, é fácil de abrir. Não. Não, se ele abrir só a tampinha, não. Por isso que a gente fez um potinho já, pensando nisso também, de às vezes enfiar a mão. Ele é um potinho mais fundo assim, né? Então é necessário, para você pegar ele e pegar os medicamentos, você tem que pegar na mão, você entendeu? E é aí que a gente vai detectar, tá? Que foi tomado. Agora, se muita gente me pergunta, mas será que se ele tirar e jogar fora, aí já é um problema. Mas eu acho que a gente já resolve grande parte do problema aqui.
né? Porque se de fato ele retirou o recipiente dali contendo os seus comprimidos, a chance dele ter tomado já aumenta significativamente, né? E eu acho que dá para a gente avaliar a capacidade dele de gerenciar não, mas tomar os seus medicamentos com o nosso auxílio. Se por acaso ele estiver tomando certinho, será que há necessidade de ter alguém ali para dar a dose para ele? Então a gente pode fazer essa fase de transição quando há essa dúvida, né? Eu vi isso com os avós da minha esposa, né? Tiraram muito a autonomia deles porque eles não estavam tomando os medicamentos corretamente, mas eles não tinham nenhum método de organização, nenhum método de lembrete, nada. Realmente, de fato, eles não estavam tomando corretamente. Mas e se tivesse uma solução desse tipo, será que eles não poderiam continuar morando sozinhos? Porque eles cozinhavam, eles arrumavam a casa, eles não tomavam medicamento, né? Então eu percebi o seguinte: sempre quando você tira a autonomia da pessoa, seja ela qual for, qual idade for, se você tirar a autonomia, geralmente há uma queda, a pessoa entristece, né? A gente precisa da autonomia. Então essa é uma aposta nossa também, é aumentar a autonomia das pessoas que necessitam fazer uso de medicamentos. Tá? A gente pensou num sistema de num modelo de receita recorrente, então seria por aluguel da caixinha e já de todo esse sistema de compartilhamento, né? A gente pensa num valor entre 100 e 150 reais. Tá? Mensais. É claro que daí a gente pode pensar também no sistema de comodato, passando um período aí de aproximadamente 18 meses, talvez o valor diminua e ela já fique proprietária do equipamento. Mas isso são coisas que a gente tem coisas ainda que a gente tem que validar, né, para dar uma resposta definitiva. Tá? Só para contextualizar um pouco, essa questão da adesão medicamentosa é extremamente importante, porque uma das principais causas de não controle das doenças crônicas não transmissíveis, que é a principal causa de morte na população idosa, é a falta de adesão adequada, né? E se a gente percebe, 12% dos idosos brasileiros usam mais de 10 medicamentos ao dia. Então é muito difícil ter uma adesão quando você tem que usar 10 medicamentos ao dia. Quando a gente tem que tomar um medicamento, a adesão já é ruim se esse medicamento tem que ser feito de uma forma contínua. Imagine 10 medicamentos usados continuamente todos os dias. Então isso é uma causa importante das pessoas internarem. É uma causa importante das pessoas não terem uma qualidade de vida adequada. Então tudo que possa facilitar essa adesão é fundamental. Óbvio que se a pessoa quiser burlar, ela vai burlar. Se ela pegar e jogar o comprimido fora, não tem como você saber. Então a questão de adesão sempre foi uma coisa muito complicada na prática médica, porque não tem como a gente aferir 100%, não sei, dosando a concentração sanguínea daquele medicamento. Mas isso ninguém vai fazer, né? Então, de uma forma rotineira, só em determinadas situações especiais. Então é difícil. Então tudo que vier para ajudar nesse contexto de um paciente idoso, que frequentemente tem não só uma doença, mas 2 e 3 doenças, que está dentro desse contexto, com a polifarmácia, usando 5 ou mais medicamentos, às vezes mais de 10 medicamentos, isso é fundamental, né? Acho que, na minha opinião, como médico, que trata muito paciente com doença crônica, é uma questão que a gente se pega todo dia na nossa prática diária. É interessante que, sobre o impacto que tem isso em relação aos gastos com saúde, aqui no Brasil a gente não tem muitos dados sobre essa parte epidemiológica de gastos com saúde, a não ser com as operadoras de plano de saúde, mas ainda assim, saber o impacto que a não adesão ao tratamento causa, a gente não tem dados aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos tem, né? Tem artigo que mostra que a não adesão ao tratamento ela causa um gasto evitável, né? Um desperdício de 100 a 300 bilhões de dólares por ano. Então são 100 a 300 bilhões de dólares por ano. Bilhões. Então é muito dinheiro. Faz falta. Então a gente quer diminuir isso.
Essa que é a ideia da Renovat. Tá bem? Mais alguma pergunta? Tem? Não, não tem. Não, porque nós estamos aí na iminência. Aliás, já chegou no Brasil o Alexa, né, da Amazon, que é aquele, não sei se vocês sabem, é tipo um robôzinho, algo assim, que nem esse negócio aqui de água, né, que fica em cima de uma mesa, e você fala, e o negócio responde, ele te lembra de coisas. E à medida que o tempo vai passando, por um sistema de inteligência artificial, ela começa, inclusive, a Alexa, a aprender um pouco o seu humor, pela sua entonação de voz. Acredite em mim, eu vi esse negócio funcionando lá em São Francisco, na Amazon. Então, não só a Alexa pode, a partir de uma programação inicial, lembrar a mim, Sérgio, você tomou o seu remédio da manhã? Né? Ou pode dizer, Sérgio, não se esqueça, hoje você tem aula de ginástica. Né? Ou Sérgio, você tem almoço com amigos, porque a minha agenda, tudo isso já está conectado também, fala com a Alexa. Então tem várias coisas que vão começar a falar com a Alexa. Então não só eu posso falar e perguntar, tomei meu remédio? E aí a Alexa pode me responder, como ela também pode me perguntar, proativamente, você tomou o seu remédio? Mas aí a caixinha teria que estar de alguma maneira ser rastreável pelo sistema. Sim. E é isso que eu também gostaria de saber, porque isso já chegou. Então isso não é mais uma coisa do futuro, isso é uma coisa do presente, e o único problema será o preço. Claro. Né? Porque hoje em dia a Alexa ainda é uma coisa cara. Mas da mesma maneira que quando eu vi o primeiro celular, era um tijolo, parecia um Oscar que a gente carregava, que era, né, caro, saía andando, né? Assim, não. É porque eu estava trabalhando para um banco americano nessa época, e só tinha um departamento. Eu trabalhava em Nova York, e aí o banco tinha um telefone que ele emprestava. Olha, você vai sair em reunião, então você pode levar. Você saía com aquilo, uma sacolinha assim pendurada, uma pochete pendurada. Né? E aí quando ligava, você segurava a coisa, e era o máximo, porque era um símbolo de status. Eu andava aquilo, né? Falava, me sentia. Então, e agora o negócio barateou a ponto de qualquer pessoa, né? Hoje ele tem pré-pago, tem tudo, então desde classe E, E até A, todo mundo tem. Vai variar, obviamente, o modelo. Mas isso provavelmente irá baratear. E vai ser numa velocidade muito maior do que foi a do celular. Incomparavelmente. Então, seria bom que talvez o sistema de vocês já falasse, ou com o Watson também que está entrando. Não, é possível a gente incluir algo já dentro da nossa caixinha. Né? Uma outra pessoa a nossa equipe está passando por uma mudança, então estou trazendo mais uma pessoa para a equipe, que é desenvolvedor de software embarcado, né? Tem bastante experiência com esse tipo de equipamento que a gente chama de IoT, que é conectado à internet. E ele já tem alguns desenvolvimentos com uma inteligência artificial que faz algum tipo de coisa assim. Então, a ideia é que a gente possa incluir algumas coisas já dentro do nosso equipamento. Talvez não agora, inicialmente, né? Mas com certeza a gente pensa em dar um pouco mais adiante, incluir isso no nosso equipamento. Tá? É bem possível fazer isso. Dê certo no teu projeto. Obrigado. Bom, pessoal, eu vou dar continuidade e eu vou só falar, eu dei aqui ao Fernando, achei que seria bom poder deixar ele falar por conta que ele tem que ir lá para a reunião dele do Sebrae. E eu vou então só fazer rapidinho aqui uma apresentação para vocês do que é. Acho que muitos de vocês já sabem, perdão pela repetição, eu vou procurar ser breve e contextualizar inclusive até a apresentação de agora. Né? Nós temos o Aging e a Ativem. Né? O Aging, ele é uma instituição internacional, foi criada lá no Vale do Silício alguns anos atrás, e ele tem como objetivo identificar tecnologias de ponta que atendam a necessidades e desejos da população 60+. Isso foi se expandindo e hoje o Aging tem uma presença em 25 países,
São 106 hoje em dia, são 106 chapters, houve um crescimento de chapter nesses últimos 45 dias. Tá? Eu estava com 90, foi muito rápido esse crescimento, e nós temos assim o grande prazer de poder dizer que em 2018 fomos o chapter campeão mundial pela primeira vez. E a grande alegria que eu tenho, ainda não é oficial, mas eu já sei que vai acontecer, é que nós seremos também, isso é inédito, né, campeões em 2019, né, dos 106 chapters mundiais. Em paralelo, porque como o Aging ele é uma instituição sem fins lucrativos, internacional, como está aí escrito, mas ela é personalíssima, sou eu que represento o Aging. Então, para que nós pudéssemos formar um grupo, enfim, de diretores, e inclusive aumentar o número de capítulos no Brasil, nós criamos a Ativem, que serve como uma aceleradora, não é uma incubadora, é uma aceleradora que dá mentorias para, enfim, grupos como esse que vocês vão ver hoje. Tá? E também estamos agora expandindo para oferecer às empresas algum tipo de consultoria. Porque o que nós verificamos nessa jornada é o despreparo que as empresas têm na sua comunicação conosco, os 60+. Né? Você tem desde empresas que naturalmente deveriam se preocupar com isso, como uma Natura, que tem uma linha Cronos, mas ela parece que se esconde atrás de um biombo para falar da Cronos, raramente ela fala, né? Como também, mesmo uma Nestlé, mesmo uma Procter & Gamble, mesmo os bancos que se queixam tanto que os idosos frequentam as agências exclusivamente para ficar batendo papo, ocupando o tempo, né, dos gerentes, não têm planos concretos de comunicação e de uma melhor forma de inserção desse público, que é muito importante. Eu tenho procurado em todas as minhas reuniões com empresas, mostrar, por exemplo, farmácia. Outro dia eu estive numa grande farmácia e eu perguntei, você sabe qual o percentual das vendas recorrentes que vocês têm, né, de remédios? Esse percentual é de 57%, né? Porque somos nós, eu ainda estou fora, ainda bem, deixa eu bater na madeira, essa daqui não é madeira não, essa daqui que tomam, né, depois dos 70 anos, né, Egídio, é 6 ponto alguma coisa na média de remédios obrigatórios, digamos assim. E as farmácias, não sei as que vocês frequentam, o supermercado já tem uma fila para idoso, mas as farmácias não têm uma fila para idoso. Não tem um local, que é uma coisa simples, como eu já vi em algumas farmácias da Europa e dos Estados Unidos, que tem um banquinho para a pessoa sentar se a fila está grande, algum tipo de cuidado, né, especial com esse público que é tão representativo. Então imagina se de repente uma farmácia começa a ter uma política que traga algum tipo de benefício para os 60+. Né? Então nós também estamos procurando levar esse tipo de olhar para empresas. Né? Esses são, basicamente, os 8 pilares que foram escolhidos pelo Aging, e eu vou falar muito rapidamente, que é engajamento e propósito. É uma coisa que todo mundo deve, de repente, parar para pensar, depois que faz uma certa idade, né? Será que eu continuo sendo útil? Será que não? Né? Isso se passou muito comigo, eu ainda sou do mercado financeiro, ainda estou presente no mercado financeiro, mas é uma coisa que me passa pela cabeça quando eu vejo vários colegas também, quer dizer, como é que é o futuro, né? Eu sei que o negócio é carpe diem, é todo dia, vamos fazer o que a gente pode aqui e agora, mas existe uma dose de planejamento que a gente não consegue se impedir de fazer e de pensar nisso. Então é muito importante que a gente encontre propósito, que a gente se engaje com alguma coisa que nos dá prazer. Depois a questão financeira, não adianta nada a gente estar engajado e sem ter dinheiro para pagar a conta. Então como é que fica essa questão também financeira? Mobilidade e movimento, a questão do estilo de vida, que é muito importante. O Egídio uma vez me deu uma palestra muito interessante, eu ouvi ele dando uma palestra sobre a questão do Alzheimer. A gente fica pensando que um percentual elevado da tendência ao Alzheimer é por conta de hereditariedade, e não é. Tem muito a ver com hábitos de vida, com exercício, com não fumar, a questão da carne vermelha, né? Então tem
tem outros fatores que são muito mais importantes do que o fator hereditário. A questão do cuidado, que nós vamos ver hoje uma startup falando disso, né? A questão da coordenação desse cuidado, que de certa forma aqui aquela caixinha de pílula tem a ver com isso. Quando a pessoa não está ela podendo, mesmo que ela possa, né, e ter essa autonomia que ele falou, por uma questão de segurança, seria interessante também que na coordenação desse cuidado, um familiar pudesse ser avisado se a caixinha, a tampinha não foi aberta. Então tem toda uma questão de como esse cuidado é provido. A questão da saúde mental, né, o pilar da saúde mental, o Parkinson, o Alzheimer e outras doenças, enfim, que afetam a cognição. Já vemos aí startups hoje em dia sendo criadas para isso. E o fim da vida, que ninguém gosta muito de falar, mas é a única certeza que nós temos e que precisamos, de alguma maneira, endereçar e desmistificar sobre tudo. Esses foram eventos que nós fizemos, são alguns exemplos, né? Aqui tem o Parkinson e Alzheimer, mitos e verdades, sobre a questão também, enfim, do cérebro. Ter e ser, que falava muito da questão financeira, exatamente, quer dizer, como é que a gente pode, nós queremos ser alguma coisa, mas precisamos também ter alguma independência financeira. E vários outros que hoje já estamos com mais de 30, vamos finalizar o ano com mais de 30 eventos, uma das razões pelas quais nós fomos eleitos realmente os melhores do mundo esse ano. Esse foi também um evento muito bacana que nós fizemos em 2 etapas, que a primeira etapa foi a seleção de 10 finalistas, de 125 inscritas, que aconteceu no dia 30 de outubro, no Teatro da Unibis, e em seguida fomos também convidados pelo pessoal da Longevidade Expo Fórum a apresentar essas 10 finalistas que interagiram com o público. E aí escolhemos, foi na arena principal, foi um momento muito bonito, tivemos as 3 vencedoras, uma delas está aqui hoje, que é a UpCare. E estamos lançando agora o catálogo Senior Tech de negócios para a longevidade, que eu peço muito que vocês divulguem, porque é uma coisa bacana. Basta entrar no nosso site, né, e a pessoa se inscreve, enfim, com o seu negócio. As finalistas foram essas, né? Estão todas lá no nosso site também. Agora vamos até entrar com uma descrição de cada uma para que fique mais fácil ligar o nome à atividade. E essas foram as promissoras, né? Então temos aqui também uma promissora. Era para ter 2, mas eu não estou vendo a terceira, mas tudo bem, vamos aguardar um pouquinho. E as vencedoras foram essas, a Tech Balance, a Vibe Eye e a UpCare, que está aqui conosco. Tech Balance é uma startup com um projeto muito interessante, que é sobre a tendência de queda que um idoso pode ter. Então, é uma forma de fazer uma previsão da queda. Como? É através de um sistema que qualquer celular tem, de poder ver a oscilação. Isso já é embutido no próprio celular. Só que eles criaram um algoritmo que aproveita esse tipo de particularidade e, através de alguns exercícios que são dados na hora para o paciente, é uma coisa muito simples, pode pegar o celular que tem esse algoritmo, coloca como se fosse um cinto e é uma série de exercícios, de marcha, de ficar num pé só, e aí consegue-se tirar daí uma noção da previsibilidade dessa queda. E aí, com isso, alertar aquele paciente para que ele possa fazer exercícios de fortalecimento dos membros inferiores. A Vibe Eye é muito legal. É de um pessoal do Ceará que eles pensaram numa bengala que só vê o que está no chão. Então, uma pessoa que tem uma dificuldade visual, a pessoa está com a bengala, né, ou para se apoiar, mas de repente está olhando para o chão e não vê que tem uma cancela, não vê que tem um obstáculo que não está no chão, mas está aqui, mais alto. Então, ela tem como que um sonar que faz com que o cabo da bengala vibre, alertando-a desse obstáculo, né? Eles estão progredindo, inclusive, em algumas coisas, e porque esse sonarzinho, se a pessoa não tiver com uma bengala, né, ela pode colocar presa num colar. Então, se ela de repente não está, quer dizer, não quer estar em casa, não precisa de uma bengala, mas quer ter essa segurança, ela pode usar, e aí o próprio negócio vai, enfim, vibra no corpo e dá um alerta.
Né? A UpCare, eu não vou falar nada, porque ele já vai falar daqui a pouco. E no evento de hoje tivemos a Renovation Med, temos a UpCare, a Inone e a PhysioCloud, que já estão todos aqui, ainda bem, que vocês vão ver. O catálogo Senior Tech, né, que eu peço inclusive aos presentes que se inscrevam, por favor, porque a vantagem é que nós vamos levar isso, não só isso vai ser acessível por... enfim, para investidores, para interessados, para usuários aqui no Brasil. Nós vamos fazer esse catálogo, é um catálogo digital, mas como também ele vai ser publicado em inglês nos 25 países onde o Aging está, possibilitando, portanto, uma troca, né, de conhecimento com o que está sendo feito lá fora, com o que está sendo aqui, feito aqui, criado aqui. Então, peço muito que aqueles também que puderem avisem. E bom, basta entrar no nosso site que tem tudo lá também, no ativem.com.br. Então, obrigado a vocês. Eu vou passar agora a palavra à PhysioCloud, né? Ladies first, né? Então, os outros dois são rapazes, né? Então, é com grande prazer que eu apresento a vocês. É um projeto que eu acredito muito, já está conosco há algum tempo, sofreu o que se chama no mercado de startups, de pivotagens, mas tem um projeto lindo e que a Ana já... Enfim, quando eu a conheci... Você já estava casada, Ana, quando eu te conheci? Eu já estava casada, mas aí depois de um tempo ela teve bebê, continuou no projeto e ela hoje está aqui para apresentar a PhysioCloud para todos nós. Obrigado. Boa noite, meu nome é Ana Lídia. Só um minutinho, a gente vai colocar a apresentação. Boa noite, como eu disse, meu nome é Ana Lídia, eu sou doutora em Ciências Médicas e sou uma das fundadoras da PhysioCloud. O projeto já tem um tempo, a gente está trabalhando, se empenhando nele, e ele está ganhando bastante corpo, e é com muito orgulho que eu venho apresentar para vocês. Então, a PhysioCloud nasceu da ideia de revolucionar a fisioterapia e a reabilitação através da internet das coisas. Aproximadamente todo ano a gente tem cerca de 90 milhões de consultas de fisioterapia, juntando o público e o privado no Brasil, todos os anos. Então é um número bastante importante, expressivo, e esse número tende a crescer, porque a quantidade de consultas de fisioterapia, de pessoas que buscam esse tipo de tratamento, tem uma correlação positiva com o envelhecimento da população. E o mundo está envelhecendo. E o Brasil está envelhecendo ainda mais rápido que o resto do mundo. Deixa eu achar aqui. Aqui é a pirâmide etária hoje e a pirâmide etária em 11 anos. Acho que não dá para vocês verem, mas a partir da faixa etária dos 40 anos, né, todas as faixas etárias abaixo de 40 anos diminuem, e a partir de 40 anos todas começam a aumentar. E os acima de 60 anos aumentam ainda mais expressivamente. A expectativa é que a população acima de 60 anos triplique e que acima de 80 anos duplique. Então, assim, realmente a gente vai virar um país muito idoso. A saúde do idoso, ela tem alguns pontos mais críticos, né, mais delicados, né, que é a sarcopenia, que é uma perda de massa muscular, que é típica da idade, que é natural do envelhecimento, a perda de equilíbrio, as quedas e os problemas respiratórios. Todos esses problemas eles podem ser mitigados através da fisioterapia. Podem ser minimizados, né, e até completamente revertidos. Estima-se que 1/3 das pessoas acima de 65 anos vão cair pelo menos uma vez por ano. E o que acontece? A queda ela traz várias complicações. Porque se a pessoa tem uma fratura, a regeneração é mais difícil. E aí pode ter uma perda de mobilidade significativa por causa de uma queda, e toda a qualidade de vida da pessoa pode ir se reduzindo. Então, prevenir a queda é um fator muito importante para manter a qualidade de vida do idoso. E tem vários estudos que mostram que as atividades feitas em casa ajudam a resolver esses problemas, ajudam a reverter a sarcopenia, né, manter a massa muscular, manter
Inclusive, assim, combate depressão, outras doenças que não estão diretamente relacionadas com a questão da estrutura muscular. Ajuda a prevenir osteoporose também. Mas se é tão bom, será que as pessoas fazem? Né? E isso não vale só para o idoso, para todas as faixas etárias. Né? A gente consegue manter uma rotina adequada de atividade física? Falando só da fisioterapia, nós fizemos pesquisas junto com um paciente de fisioterapia e aí contrastamos os nossos dados com o que é encontrado na literatura. A gente viu que 42% das pessoas admitem que não fazem os exercícios de fisioterapia que são prescritos para serem feitos em casa, né? Só vai uma vez por semana, 2 vezes por semana no fisioterapeuta. E 30% abandonam o tratamento. Então, vão em 2, 3, 4, 5 consultas e aí não voltam mais. E aí a gente perguntou para as pessoas, mas por quê? Né? E aí elas elencaram, né? Esquecimento, desmotivação, né? Falta de feedback. Então a pessoa não percebe a melhora dela, ela não sente que o quadro dela está evoluindo. Em parte porque a gente vive num tempo muito acelerado, né? E o tempo da melhora fisiológica é um outro tempo. Você não vai ter um resultado de hoje para amanhã. E também dúvidas sobre a maneira correta de realizar os exercícios. E aí, pensando, né, no que a gente coletou de dados, no que as pessoas declararam como sendo suas principais dificuldades, a gente começou a desenhar a nossa solução. Então, a nossa solução também é baseada em internet das coisas. Então, a ideia é que a gente tenha um aplicativo que está sendo construído de acordo com o que os pacientes elencaram com as suas dificuldades. Então, né, o esquecimento. O aplicativo vai ter lembretes. Olha, já fez os seus exercícios hoje? Já fez sua atividade, sua fisioterapia hoje? Também vai mostrar para o paciente a melhora dele, porque a gente vai ter capacidade de coletar esses dados. Né? E aí, mais para frente, uma coisa de gamificação para motivar os pacientes, né, para engajar. E também vídeos mostrando a maneira correta de se fazer aquele exercício. E tutoriais. Eu vou mostrar a melhora dele assim, de uma maneira gráfica, muito visual, para que o paciente, assim, qualquer pessoa sem formação na área da saúde consiga olhar e entender. Então, a ideia é que a gente está, né, trabalhando em sensoriar os equipamentos, para que esse equipamento, quando utilizado, envie dados para uma plataforma e tanto o paciente como o profissional de saúde vão conseguir acessar esses dados, né? O profissional de saúde vai visualizar os dados de uma maneira adequada para apoiar a tomada de decisão e entender por que o paciente não está evoluindo como deveria, né? Não está porque talvez o quadro dele seja mais grave do que se pensou inicialmente, ou não está evoluindo porque não está engajado, não está aderindo ao tratamento. E aí, para o paciente, de uma maneira adequada para uma pessoa que não tem formação na área da saúde, para que ele olhe e entenda o que está acontecendo com ele. Poxa, estou progredindo, meu quadro está se revertendo, estou melhorando. Assim, tem vários estudos que comprovam que os exercícios com carga são ótimos para prevenir e reverter a sarcopenia e também para prevenir a osteoporose. Então, pensando nisso, a primeira solução que a gente pensou foi de sensoriar o tubo elástico, né, que pode substituir os halteres e tem uma infinidade de exercícios que podem ser feitos com ele. O segundo é a palmilha, pensando na questão do equilíbrio, para avaliar a qualidade da marcha, com que frequência a pessoa perde o equilíbrio. E aí ver se é necessária uma intervenção, que tipo de intervenção, com base nesses dados. E o colete respiratório, a parte de fisioterapia respiratória, porque quando o paciente fica muito tempo acamado, isso pode progredir para um quadro de doenças respiratórias, pneumonia, gerar outras complicações. E aqui um videozinho, vamos ver se ele passa. Acho que tem que apertar no meio. Ops. Aonde? No computador?
Então, esse é o tubo elástico, tem um sensor em cada ponta. Ops. Ah, tá. Eu queria usar a luz. Tá. Um sensor em cada ponta. E aí você tem um equipamento no mundo físico que está mandando as informações para o mundo digital. E aí vocês podem ver que não tem nenhum fio. E aí você está recebendo essas informações. E aí o próximo é o da palmilha. Obrigada, gente. E aí que você pode ver os sensores da palmilha. E aí cada sensor pressionado envia uma mensagem. E aí ela vai ser bem fina, bem leve, e o paciente não vai nem perceber que está usando. Enquanto ele está mexendo na palmilha, vai... porque são os sensores que estão enviando, né? Cada sensor na tela do computador corresponde a um sensor no mundo físico, na palmilha física. Então, aqui, hoje a gente está prototipando, então já está bastante avançada, né? Recentemente a gente conseguiu dar um bom avanço nessa parte, porque a internet das coisas realmente é muito nova. E ao mesmo tempo que é muito nova, está vindo numa onda muito grande ao redor do mundo inteiro. Mas, assim, ainda é difícil de achar pessoas que conheçam profundamente o assunto e consigam desenvolver. Mas, recentemente, a gente conseguiu avançar bastante. Inclusive, passamos por mudanças no nosso time, por isso que a gente conseguiu. O próximo passo é validar, né? Testar numa clínica, testar com pacientes, com voluntários. Depois, fornecer uma solução integrada de ponta a ponta e oferecer alternativas, né? Se a pessoa quer alugar, se a pessoa quer comprar, como que vai ser a rotina dela, né? Ela se machucou no final de semana e vai fazer fisioterapia por alguns meses, ou é uma coisa que vai fazer parte da vida dela sempre? É interessante para ela possuir o equipamento. Então, a gente tem que pensar em oferecer alternativas para esse paciente. E depois pensar em novos produtos, né? Porque o colete respiratório também, que ele vai ser o próximo produto, assim que esses dois estiverem terminados. Para quem é a PhysioCloud? Basicamente, pensando do ponto de vista do profissional da saúde, que quer oferecer um acompanhamento mais próximo para o seu paciente, né? Quer saber o que se passa com o seu paciente para poder oferecer um tratamento mais adequado. Ele é para os profissionais liberais, né? Para o fisioterapeuta, para o preparador físico, para o terapeuta ocupacional, mas também é para as instituições maiores, para as clínicas, para as instituições de longa permanência, para os planos de saúde conseguirem acompanhar os seus clientes e, de repente, reduzir seus custos através do engajamento, e para as moradias amigas do idoso. Pensando no lado do paciente, a gente pensa numa tecnologia amigável para o público acima de 60 anos, mas é uma tecnologia que serve para pessoas de todas as faixas etárias. E também que extrapola o campo da fisioterapia e da reabilitação e tem muito potencial para o esporte. Então, essa é a PhysioCloud, esse é o time que está tornando tudo isso possível. Eu, o Felipe, que é fisioterapeuta e... assim, mudou bastante a ideia original, né, pensando no que tem de mais recente na fisioterapia, e o César e o Heraldo, que são da parte tecnológica, estão trabalhando no desenvolvimento dos equipamentos e da plataforma. Os nossos parceiros, né, Ativem e Valor Max, o Sérgio, que acreditou na ideia e nos motivou desde o começo, e nos ajudou muito a acertar o rumo. E o CIT, que é um laboratório focado em internet das coisas, é referência no país sobre isso e tem dado bastante insight para a gente na parte tecnológica. E o AGE, inclusive, nós ficamos entre as 10 promissoras. Foi uma honra, um prazer, né? Ficamos muito contentes com esse resultado. Bom, essa é a PhysioCloud.
Esses são os meus contatos, espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro o que a gente pretende. Agora, se alguém tiver perguntas... Obrigado, Ana. Alguém tem uma pergunta? Você tem... Eu gostaria de questionar aqui ao público, quantas de vocês já sofreram uma queda ou já tiveram algum familiar ou conhecido que tenham sofrido uma queda? Queda. Então, a maioria. Então, queda, como a Ana falou, é um evento extremamente frequente, é considerada a principal causa de internação e morte por evento externo aqui no Brasil, tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino. E é a quinta causa de morte no mundo para os idosos. Então, se a gente pensa que 30% das pessoas caem, e não é só questão de morrer, é questão de perder a funcionalidade. A partir do momento que você cai, você tem um risco de 50% de cair novamente no ano seguinte. E isso diminui a sua capacidade funcional. Você começa a perder a sua capacidade de realizar as coisas de uma forma independente, de levar uma vida independente. Então, se você tem, como ela está propondo, uma palmilha em que determine a qualidade da sua marcha, se você está tendo uma marcha adequada ou não, porque eu coordeno o ambulatório de quedas no hospital universitário, tem uma equipe de fisioterapia que só faz essa avaliação. Nós aplicamos diversas escalas de marcha e é muito difícil você detectar problemas sutis com a marcha. E é muito difícil também, como a Ana comentou, o paciente que sai com a prescrição de exercícios fisioterapêuticos realizar esses exercícios em casa. A adesão é muito ruim. E isso, obviamente, pelo fato de ele não aderir, aumenta o risco dele. Então, é um evento que ninguém de nós aqui está livre de ter. O principal fator para você cair é você envelhecer. E todo mundo vai envelhecer. E quando você envelhece, você perde equilíbrio, você perde tempo de reatividade, você altera a sua marcha, você tem a perda da força do músculo, que é a sarcopenia. Então, todos esses são fatores associados à queda. 70% das pessoas idosas têm um distúrbio de marcha associado. Então, é altamente prevalente. E é um dos únicos problemas que vai crescer cada vez mais com o envelhecimento populacional. Então, todos nós temos que estar cientes para isso. E é por isso que a tecnologia pode auxiliar em muito. Porque nem todos vão ter condições de passar numa avaliação num grupo multidisciplinar para abordar a queda, mas todos terão, por exemplo, acesso, talvez, a uma técnica como essa, uma tecnologia como essa, que nos permita determinar o nosso risco e aí tomar as medidas preventivas necessárias. Então, acho que não só nesse aspecto da queda, mas como você falou nos diversos outros aspectos, eu acho que é isso que a internet das coisas consegue facilitar. Fazer com que todos possam ter esse acesso de uma forma muito mais ampla do que o que acontece atualmente. Eu tenho um comentário também que eu acho importante, é que não é só essa questão da prevenção da palmilha. O que eu vejo, que foi um caso que eu passei, estou pensando em mim. Eu estava fazendo exercício na academia, fiz um exercício de levantamento de peso para ombro e eu acho que eu coloquei muita carga, estava com muita pressa, que eu queria sair logo, porque eu achava aquilo muito chato. E eu tive um problema no nervo, que eu fiquei depois entendendo que é como se fosse um fio elétrico que torcesse e, consequentemente, a energia não podia passar convenientemente. Gente, falando sério, eu tive dores absurdas durante um mês. Aí tive que fazer uns exames bastante dolorosos também e eu perdi a capacidade de literalmente levantar este copo, talvez o copo cheio, e colocar numa prateleira da geladeira. Um prato com comida, alguma coisa, eu não conseguia fazer. E eu sou um cara que faço bastante ginástica, estou falando para vocês, eu faço mesmo. Eu fiquei pirado, eu falei, será que isso vai ser para sempre? Aí eu fui ao fisioterapeuta, ele falou, olha, você vai ter que fazer um tratamento longo e você vai ter que fazer exercícios diariamente. Aí minha segunda coisa, eu falei, nossa, será que meu seguro-saúde vai pagar, né, a fisioterapia todo santo dia? E aí eu consegui, quer dizer, eu teria até um direito a fazer, e era um prazo muito longo. Ele falou, olha, isso não vai se resolver em menos de 6 meses. Então, e agora? É também chato ter que ir, né? A clínica fisioterápica, ir com trânsito, com tudo. Então, depois de um tempo que eu comecei a fazer 4 sessões por semana e alguns exercícios básicos em casa, que era levantar um monte de livro e fazer assim na estante. Era esse um exercício que eu fazia com poucos livros para ir fortalecendo. Mas depois,
teve essa questão de comprar o elástico e fazer os exercícios. Então, eu amarrava o elástico na maçaneta e ficava, né, puxando o elástico assim, fazia exercício assim. Ou prendia em algum lugar e fazia o exercício de levantar. Prendia ali no pé daquela mesa e levantava para cá. Mas eu não sabia qual era, vamos dizer assim, o peso, a gradação correspondente ao que eu estava fazendo. Esse equipamento ele poderia me dar a medida perfeita. Primeiro que teria um vídeo dizendo se eu estava fazendo certo ou não. Depois ele estaria fazendo a medição, guardando isso, vendo a minha melhora, gravando essa minha memória e passando direto para o meu fisioterapeuta, para que ele pudesse acompanhar todo o meu tratamento. Então, mesmo que eu não estivesse na clínica. Então, quando eu vi essa ideia deles, foi por isso que eu vi outras pessoas com, vamos dizer assim, com problemas semelhantes ao meu. Mas quando veio para mim, eu falei, não, isso daí isso tem uma utilidade. Então, desejo a vocês que houve um progresso muito grande, né, muito grande nesses últimos, acho que 3, 4 meses, né, que vocês estiveram aí, enfim, com esses protótipos, e vão estar ainda firme e forte aí apostando em vocês. Meu, boa sorte. Eu gostaria de chamar a Inone. Inone, por favor. Foi uma surpresa muito agradável, que eu acho que tem um potencial de facilitar o dia a dia. Eu vou deixar o Léo, ele que vai, né, antes de eu fazer qualquer tipo de anúncio, falo para você. Bem, boa tarde. Vamos começar aqui antes dos problemas técnicos aí, vamos resolver, né? Agradeço a oportunidade, primeiramente, de vir aqui. A primeira vez falar da Inone, que é super nova aí, como a gente colocou. Eu sou um dos parceiros da Inone, comecei recentemente, a empresa foi aberta em abril desse ano. A Vanessa é idealizadora e investidora do projeto. E eu vou contar um pouquinho para vocês como tudo começou, né? É que ia ter alguns enfeitinhos, ia ter uma tecnologia por trás aí, mas tudo bem. Estamos apanhando um pouco aqui. Queria fazer uma pergunta antes do Sérgio falar, né? Se alguém já tinha ouvido falar da Inone. Ninguém. Então, ótimo, uma boa oportunidade para explicar um pouquinho da gente, tá? O que é Inone, né? A Inone é o primeiro shopping online de produtos e serviços para os 50+. Né? Por que a gente desenvolveu isso? Toda startup ela vê uma dor e vem com uma solução. Né? A dor que a gente via, que não conseguia encontrar todos os produtos para esse público maduro numa plataforma só. Que foi isso que a gente pensou. Por que não ter tudo ali? Não só produtos como uma loja Americanas tem, ou a Amazon tem, mas também serviços, né? Porque nós vimos que é uma oportunidade muito grande para diversos lojistas e também pessoas que prestam serviço de monetizar dentro de uma plataforma. Desde aula de tablet e celular para os 50+, neto de aluguel que nós temos. Então, são vários produtos que a gente resolveu colocar dentro dessa plataforma. E o que vai fazer isso, né? O que a gente procura? De incentivar realmente as pessoas a procurar algo novo. A partir de que você começa a visualizar uma oportunidade dessa dentro de uma plataforma com descritivo, com vídeos explicativos, é muito mais fácil você começar algo novo, ter uma experiência diferente ou um sonho que tinha ficado para trás. Então, hoje a gente tem mais de 50 lojistas, quase 5.000 produtos e serviços lá dentro dessa plataforma. E começamos em abril. Então, é uma grande oportunidade. Inspiração, né? Muita gente pergunta, da onde veio Inone, né? Devido às nossas raízes italianas aí, muito forte no Brasil, Inone nada mais é que os avós, né? Os avós italianos. Então, a gente queria o quê? Homenagear essas pessoas, né? Que são tão queridas e tão experientes para a gente. E aí a gente batizou essa plataforma de Inone.com.br. Falamos tanto de propósito, o Sérgio acabou comentando aí o principal pilar lá de propósito e engajamento e entender por que a gente nasceu, para que a gente quer, qual que é a nossa razão de viver dentro, né? O que a gente quer que o nosso público tenha? Realmente ser uma pessoa madura,
mais ativa, né? Mais saudável. A gente trabalha muito com prevenção. Doutor Egídio, a gente teve a oportunidade de trabalhar em outros projetos juntos. Quanto que é importante a gente trabalhar com prevenção para a gente evitar diversas doenças que podem acontecer. Então a Inone, ela vem desde oferecer refeições saudáveis, oferecer também suplementos alimentares, atividades físicas, que esse público pode comprar dentro da plataforma. E a Inone, que é o quê? Que as pessoas vivem cada vez mais e melhor. A longevidade é super importante para a gente, né? E se a gente está pensando nos nossos avós ou nos nossos pais, são as pessoas que a gente ama. Então a gente ama e a gente tem que proporcionar o melhor para isso. Então os produtos e serviços dentro da plataforma são super selecionados para que sejam verdadeiros e tragam esse propósito nosso, deixar mais ativo e saudável. Né? E o nosso não slogan, né? O que a gente quer para nós na questão de visão é ter realmente tudo para os 50 mais lá. Isso de produtos a serviço. Então a gente não vai ficar satisfeito até a gente ter tudo lá. Esses parceiros, por exemplo, que acabaram de se apresentarem aqui, a gente quer conversar com eles, terem dentro da nossa plataforma. Por que não ter o serviço lá da Renovation Med dentro da nossa plataforma? Então a gente quer oferecer para que eles possam comercializar e monetizar tanto o serviço como os produtos. Tá? Então venham com a gente está aí realmente para oferecer. Agora pegando um pouquinho da nossa carinha, né? Para quem entrar no inone.com.br, nós temos 3 abas lá super importantes. Uma de produtos, que eu acabei de falar, que são produtos direcionados para 50 mais. A questão desde um tablet que chama Tab Fácil, que é para o sênior, muito mais fácil de realmente, como o nome próprio diz, de navegar, são poucos ícones, é o WhatsApp, é o Facebook, tem a questão do telefone também, que você consegue falar através desse tablet, num preço mais acessível, que é o produto, inclusive, mais vendido nosso, como celular também. Tem celulares que é bem difícil de encontrar, que não precisa daquele touchscreen, do famoso dedinho que tem que colocar na tela, e são botões tradicionais, que é muito mais fácil a digitação para uma pessoa de mais idade. Andador, temos vinhos voltados para esse público, com frases inspiradoras para eles tomarem o vinho, uma coisa bastante customizada. E tem presentes, jogos terapêuticos. Então tem uma gama de produtos que a gente oferece totalmente pensada no 50 mais. Serviços, como eu já falei um pouquinho dos serviços, né? Desde neto emprestado ou neto de aluguel, que a gente chama, cuidadores familiares, a gente já está com uma parceria também com a Help My, que é um bastante conhecido de cuidadores, um prestador de serviço. Então, aulas, como eu comentei, a questão de viagens também, muita agência de turismo, né? O Público 50 mais é super focado para diversas agências de turismo, para ter pacote específico para eles. E os parceiros, né? Nós temos uma aba de parceiros que, obviamente, não é todo mundo que consegue comercializar dentro da nossa plataforma, mas a gente pode comunicá-los dentro da nossa plataforma. Então, a gente chama para conhecer, conversar com a gente. É a questão da terceiridade.com.br, ela não vende nada, ela não tem prestação nem de serviço, nem de produto, mas ela é uma curadora da nossa plataforma, e também a gente divulga eles como diversos outros serviços, desde ambulância, etc., que a gente consegue divulgar dentro da nossa plataforma. E a gente quer fazer a nossa parte, a nossa ação social. A gente tem um projeto bastante consistente há algum tempo com o Abrigo Bezerra de Menezes. A gente tem um projeto mensal que é, uma vez por semana, nós temos musicoterapia com essa pessoa, o Paulo, que acaba fazendo com todos esses bons velhinhos que a gente chama carinhosamente dentro desse abrigo, e a gente consegue realmente oferecer uma experiência, uma diversão com eles. Nós fizemos o kit, que foi um sucesso no mês de agosto, devido ao Dia dos Avós, a Adote um Avô,
né? O kit era formado desde de um cachecol, um gorro, que as pessoas compravam e faziam a doação. Então a gente ia entregar lá pessoalmente no abrigo Bezerra de Menezes, que foi um sucesso, foram mais de 100 kits doados para essa instituição. E na segunda-feira nós começamos também, ou ontem nós começamos um projeto, Presentei um Vovô Nesse Natal. A gente foi escutar o Bezerra de Menezes quais são os principais produtos que eles precisam ganhar e é importante para eles ganharem. E saiu nada mais que shampoo, condicionador, loção hidratante e um desodorante. Então a gente criou um kit natalino, Presentei um Vovô Nesse Natal, formado com esses 4 produtos que qualquer pessoa pode comprar, paga normalmente pelo cartão de crédito e a gente vai na segunda semana de janeiro fazer toda essa entrega. E saímos ontem, já foi um sucesso, vendemos mais de dezenas de kits, devido à nossa força através da ação social e do nosso cadastro de mais de 5 mil pessoas dentro do site. E convido vocês para participarem, entrarem, que é uma ação bastante bacana. Então, o que a gente quer? Fazer também a nossa parte. Não adianta só comercializar se a gente não puder ter legitimidade perante esse público e trazer uma coisa que seja realmente bacana para eles. Fazer aquele convite, né, a merchandising, siga a gente nas redes sociais, quem puder entrar aí, tanto nós estamos no Facebook, no Instagram e principalmente no YouTube, aí é um canal que está em desenvolvimento bastante grande, estamos com bastante vídeo, nós estamos com 2 influencers trabalhando bastante forte, de forma consistente também, que elas possam divulgar conteúdo específico para esse público, né? Tanto a Gal Rosa como a Rosa Mumbará são 2 pessoas que nos ajudam a dialogar e falar com 50 mais. Bem, esqueci de deixar os contatos, mas vou deixar um folhetim com cada um, tem um lápis, mas mesmo assim eu queria fazer 3 perguntinhas, não sei, pode ser no final, porque eu quero sortear ou entregar 3 kits da Inoni para as pessoas que estão nos assistindo aqui. Vamos lá? Fácil, vai. Primeiro. O que é Inoni? Já vou. Pronto. Você ganhou foi a mais rápida. Já está aí dentro. Não tinha esse critério. Vai, Sérgio. Vamos lá. Outra pergunta. Alguém lembra de quantos lojistas tem dentro da nossa plataforma? Então, esse não está escrito no slide, pessoal. Atenção. E por último, qual é a instituição, o abrigo que a gente apoia? Ele foi primeiro, ou ele, não sei. Vocês. Mas, todo mundo vai ganhar um lápis semente. Depois que acaba o lápis, você pode plantar e nascer uma plantinha aí sobre a gente. Tá bom. Obrigado, Egídio. Bem, as perguntas. Ou seja, você aí mostrou vários produtos, né? Nós já tivemos essa conversa antes, mas eu acho importante ver se isso bate com vocês. É muito importante, aliás, que eu peço que vocês façam perguntas, porque isso ajuda o pessoal aqui. Ajuda em melhorar esse tipo de serviço. Quando eles fizeram para mim essa apresentação, uma dúvida que eu tinha era, puxa, não é fácil você fazer com que uma pessoa vá procurar produtos numa plataforma, porque em geral quando a gente quer alguma coisa, o que acontece? Você vai no Google, né? Estou querendo, sei lá, um andador, estou querendo uma cadeira para minha mãe, né? Fralda geriátrica, alguma coisa que eu preciso, eu vou no Google para saber, né? Então, eu acho importante saber de vocês procurariam, quer dizer, como é que seria a procura de vocês? O que vocês dariam? Porque em geral, vocês, né, se vocês forem usar
um serviço de busca, provavelmente será um Google da vida, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ver como é que vocês estão preparados para fazer com que no Google, né, vocês, né, é Google, né, vai ter que investir no Google. Mas, ao mesmo tempo também, eu não vi, não sei se está no site de vocês, a questão de criar separação de produtos. Então, são produtos para a saúde, são, né? Ou seja, vocês estão fazendo contatos com profissionais. Acho muito importante, então, que vocês ouçam a UpCare, né, que possam colocar a UpCare também junto com a HelpMy, né, que foi, aliás, uma das finalistas, é muito boa também, né, enfim, que é de cuidadores, que vai ser o último a apresentar o projeto dele. Mas eu acho assim, eu acho que seria importante que vocês dissessem como é que vocês buscam, se é que vocês buscam, ou se vocês sabem de alguém como é que faz essa busca, porque vocês pretendem oferecer tudo, desde alguém que está oferecendo, eu vi curso de informática, né? Que aliás é uma coisa realmente muito importante, porque um dos problemas que eu acho que nós temos hoje em dia é esse gap com a informática. Eu vejo em várias situações, até com telefone celular. Nós estamos fazendo um projeto piloto com uma empresa de informática, uma escola de informática, e que eu fui à aula piloto. Eu uso para tudo. Gente, há tanta coisa que eu fiquei assim, não vou ficar de boca calada, não vou falar. Vocês entenderam? E eu, como era ali, estava apenas apresentando, fazia aquela cara de conteúdo, né? Parecia que eu estava entendendo tudo. Eu estava lá baixando aqui, olhando. Opa, então faz assim, faz assim. Aprendi um monte de coisa. Então eu acho muito importante que a gente saiba utilizar bem, saiba utilizar as mídias sociais. Eu estou fazendo uma coletânea de fotografias de calçadas de São Paulo, com os buracos, com tudo, que eu queria fazer um Twitter. Eu não sei mexer em Twitter. É uma falha, porque não é nada difícil, né? Basta, aliás, você entra lá no YouTube e diz como fazer um Twitter. Já sei que tem, né? Então, tem coisas que você pode fazer. Então, eu acho que nós temos que... Então, falei isso porque eu acho que vocês podem ter dicas. Quem está fazendo um curso, eu acho que, além dessa questão de quem está fazendo um curso, até tem umas dicas também. Olha, você quer mexer com mídias sociais? Você quer fazer uma queixa? Não sei se vocês conhecem a Dona Neuza, que é uma senhora de 90 anos, que faz parte, inclusive, do nosso grupo de mentores, e que Dona Neuza tem um blog. E Dona Neuza, eu falei, Dona Neuza, eu não chamo ela de dona, né? Eu falo, Neuza, me ensina a fazer assim, como é que faz um blog? Então eu vou na casa dela, marquei com ela um jantar, dia 17, semana que vem, para ela me ensinar como é que ela faz o blog e tudo. Então, quer dizer, não é uma questão de idade. A gente é que se autolimita e tem medo. Né? Medo de quebrar o aparelho, medo de perder os dados. Isso é que eu acho que nos limita. Não nossa capacidade cognitiva, na maioria dos casos. Mas acho que seria muito legal se vocês tivessem isso também. Mas a pergunta, então, que eu faço, que eu deixo, se vocês puderem colaborar, é: quando vocês vão procurar alguma coisa que vocês queiram comprar, vocês usam a internet? Em primeiro lugar, você usa? Você usa. Você também? Você não? Você não faria uma compra por internet, por exemplo? Faria. Você não tem mais esse tipo de receio. Não, você não tem. Mas se você estiver querendo também fazer uma busca do que seria mais barato, mais conveniente, você também faria via internet. Tá? Mas você vai saber aonde? Você tem medo. É uma coisa, aliás, interessante, você tem. Porque nós estamos falando com uma instituição financeira sobre isso. Tudo. Tá. Tá, perfeito. E o receio que você tem é de fechar a compra na internet, é isso? Tá. Então, peraí. Tá. Agora, assim, só para simples, você não faz por quê? Por insegurança? Não, eu não gosto de deixar. Então, insegurança. Eu não ando nem porque meu filho foi botar para mim nessa escala na Uber, aí precisava saber de onde você ia. Tem que botar no endereço, tá. Não, entendi. Eu uso Uber para tudo, eu faço tudo. Mas eu uso pesquisa, você usa. Tá. Você usa. Mas você usa para fazer uma coisa. Não. É o seguinte, não quer dizer que você use frequentemente. Eu também não. Né? Mas tudo bem. Você usa, Luiz? Usa. Tá. Você usa. Legal. Então, vocês aí atrás, vocês usam também? Usam? Você ficou caladinha, mais ou menos, mais para menos, mais para mais.
Bom, mas isso todo mundo, mas é verdade. Mas veja, o que é interessante é que isso a gente nem fazia 10 anos atrás, né? Não existia essa opção. Então isso é uma tendência que nós temos que realmente criticar, melhorar, né? E você usa. E você também? Você não gosta de usar banco? Cara, olha só, você é uma pessoa que precisa ser entrevistada. Precisa, eu uso o banco para... Faço tudo. Estou num táxi, estou fazendo uma transferência, estou pagando uma conta. Olha... legal. Depois eu queria pegar, se você puder, eu gostaria de pegar teu e-mail. Que a gente está fazendo uma pesquisa sobre isso, e o teu também, pode ser? Está fazendo uma pesquisa sobre isso que eu gostaria de poder aprofundar um pouco. Bom, legal, que eu acho que isso te dá uma ideia, né, de que existe essa... Quer dizer, se houver algo bem divulgado que possa colocar a Inoni como um lugar onde, com segurança, vocês ofereçam os produtos e ofereçam também com preço, quer dizer, é tipo assim, uma Inoni misturada com Buscapé, isso é que seria o ideal. Você já dá a listagem pelo preço, localização, ter várias parametrizações que permitam... tá. Legal. Isso, não, eu acho a ideia bacana. Quando a gente selecionou, a nossa diretoria selecionou, teve isso em mente, né, de ter, ter polos de coisas, quer dizer, um é saúde, né, o outro é essa questão da conveniência, o próximo que nós vamos ver também é uma questão ligada ao cuidado, que é fundamental, né, gente, que hoje, cuidador, depois de uma certa idade, parece ser algo muito relevante. E, infelizmente, o nível dos cuidadores é algo que precisa ser averiguado quem está entrando dentro de casa. Imagina você falando que você não dá nem teu endereço para o Uber te pegar na portaria, né? Imagina você botar alguém dentro da sua casa. Eu tenho até medo, acho que você vai bater nessa pessoa, qualquer coisa. Mas, enfim, achei isso legal, de a gente poder ter isso aqui, porque acho que precisamos ter. Tá vendo? Tem problema, água mole em pedra dura, entendeu? Então, realmente bacana, porque eu acho que a gente tem espaço para vocês. Eu achei legal isso, esse feedback aqui é rápido. Depois eu pego, tá? Você vai me dar o seu e-mail? Eu te passo carteira de identidade, CPF, tudo meu, tá? Pode deixar que eu te dou, tudo meu também. Sérgio, excelente pergunta. A gente, com esse propósito de deixar as pessoas mais ativas, tanto não só fisicamente como mentalmente, a gente percebeu que aconteceu diversas compras na nossa plataforma como a primeira compra do 50 mais. Então, assim, como que a gente conseguiu fazer que essa pessoa compre lá com a gente? A gente tem um atendimento humanizado de verdade, porque a gente tem um atendente lá do outro lado, tanto por WhatsApp, por telefone normal, tem um telefone fixo, né? Muita gente quer ligar para o telefone fixo, ou através do WhatsApp, ou através do chat. Então, muitas pessoas perguntam sobre o produto, vão em informação, a gente volta a ligar para essa pessoa e tenta realizar a compra, ser um facilitador para eles comprarem, porque tem tanta insegurança, e é normal essas barreiras estarem acontecendo, né? Porque a gente viu que em pesquisa só 15% ou 16% das pessoas acima de 60 anos compram através da internet. O lado bom é que nós temos um oceano azul para ser feito, né? Então, a gente ser um facilitador disso já nos deixa bastante contente. Eu conversei com a minha mãe, estava falando do kit, né? Minha mãe falou, meu filho, ela está com 81 anos, ela falou, meu filho, me ajude a comprar pela internet. Eu falei, me aguarde, ela mora no interior, quando eu chegar aí nós vamos comprar juntinho para você poder já pegar o cartão de crédito e fazer essa compra. Então, a gente quer muito isso. Ser esse facilitador. Você tem uma ideia, tem algumas compras, tem uma venda de uma cadeira de roda lá, que a pessoa queria conhecer a nossa loja. A gente é online, né? Como que a gente vai conhecer? A gente não tem uma loja aberta, mas, por sorte, a gente tem uma outra empresa do grupo que tem um atendimento 24 horas ali na Vila Leopoldina, então as pessoas podem retirar. E não foi só a cadeira de roda. Foi também o tablet, foi um celular que foram retirar. As pessoas queriam ir lá conhecer a loja, retirar a loja. E muitas vezes a gente não só eles retiram lá, como eles tomam um café com a gente. Então, por isso que a gente fala de um atendimento humanizado. O nosso saque é totalmente voltado para isso.
né? E esse ponto é super importante, a gente quer estar de mãos dadas com esse público. Se a gente não entender muito eles, a gente não vai conseguir ter essa segurança, passar segurança para você, que tem outra pessoa do outro lado do telefone, falando, te dando as dicas, te ajudando, e com todos os produtos voltados para vocês, a gente não vai conseguir ter uma relação realmente de confiança. A loja física, não, é sempre, é parte do grupo. A gente, sempre que você quiser retirar o produto, a gente tem opção no site, chama Retirar na Loja. Você pode ir lá 24 horas por dia, 7 vezes por semana, porque é uma parte do grupo. Uhum. E aí a gente tem a opção de retirar. E essa parte de retirar, está sempre ali. Exatamente, nós vimos e está acontecendo essas vendas através dessa opção. Exatamente, se a pessoa quiser receber em casa, recebe ou retira na loja. Obrigado. Que ótimo. Já carrega todas as sacolas, já faz uma fisioterapia básica, né? Obrigado. Parabéns, viu? Parabéns. E agora, parabéns, muito bom. Bom, vou passar aqui para o Celso, da UpCare, nossa última apresentação, que eu acho que vai ser muito interessante, vai ser também um anunciante lá da Inoni, né? Acho bacana. Vamos lá, Celso. Boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer o Sérgio, o Egídio pelo convite, né? Também participação de todos aqui. Como eu disse, me chamo Celso, sou fundador da UpCare. Vou contar um pouquinho o porquê que eu faço isso, né? A origem disso tudo. Passando. Bom, o processo de envelhecimento, ele pode levar a um quadro de independência, uma pessoa que consegue realizar todas as atividades do dia a dia, sem a ajuda de ninguém, de forma com autonomia, ou pode também levar a um quadro de dependência, né? Ele vai precisar de ajuda para se alimentar, ir ao banheiro, enfim, realizar alguma atividade. E pensando nesse cenário de uma pessoa que precisa de ajuda nas atividades do dia a dia, né? A minha pergunta é, como cuidar de quem sempre nos cuidou? Né? Então, dúvidas, incertezas, estresse, não saber o que fazer, né? Muitos desses sentimentos são sentimentos que as famílias passam cuidando dos seus entes queridos. E a minha família também passou por muitos desses sentimentos. Né? Meu pai, ele tinha pressão alta, diabetes, ele teve AVC, doença de Parkinson. Tanto o AVC como o Parkinson é uma doença neurodegenerativa. Então, gradativamente, ele foi perdendo a autonomia, foi ficando dependente. Ele também teve câncer de próstata, né? Teve metástase, e foi o câncer de próstata que levou ele em meados de 2017. Então, eu acredito que se não fosse pelo câncer de próstata, muito provável ele estaria vivo ainda, né? Completamente dependente das atividades do dia a dia. Ele faleceu com 76 anos. E assim, minha formação é de design, eu trabalhava criando móveis, né? Em determinado momento da vida, né, comecei a observar meu pai tendo dificuldades em caminhar. Isso rapidamente evoluiu para quedas frequentes. Depois ele já começou a ficar dependente de uma atividade, da segunda, de repente já estava dependente de todas as atividades, e eu comecei a observar que, né, começou a sobrecarregar a minha mãe. Minha mãe, ela atualmente tem 67 anos, então é idoso cuidando de idoso. Então ela começou a ter a sobrecarga, começou a sentir. Eu acabei me desligando do trabalho para poder estar um pouco mais presente, entender melhor o contexto, o que se passava. E chega um momento que a família toda está doente, né? Todo mundo vive em função da doença, né? Ele teve Parkinson, né? Eu também nem sabia o que era doença de Parkinson. Pesquisando na internet, eu descobri a Associação Brasil Parkinson, que fica na saúde. Eu fui até lá, né, para entender um pouco mais sobre as peculiaridades da doença, e lá eu pude ver outros pacientes também com essa doença. E nesse dia, o que eu me lembro, né, que a pessoa lá me falou um conselho muito, muito importante, é algo que ficou na minha cabeça. Ela falou assim: quem está doente é o seu pai, não é você, não viva a doença dele, né? E quando ela me deu esse conselho, foi como se fosse um despertar, né? Acho que ela observou, né,
o drama, o sofrimento. Para mim foi um conselho importante esse. A partir desse conselho eu mudei minha forma de agir, né, de pensar também, né? Quais são os problemas desse contexto, né? Alguns dos. A família não consegue atender nem 50% da demanda do idoso. Isso é segundo o estudo SAB, que foi conduzido pela USP, né? Que estuda o contexto do envelhecimento, o cenário dos idosos na América Latina. A sobrecarga do cuidador familiar, né? Igual muitas vezes idoso cuidando de idoso. Tem a questão também da redução da família. Aumentam casos que o idoso já não tem mais um filho, alguém ali, um parente próximo para cuidar. Então é uma situação bem difícil. Tem também a questão que o cuidador, ele não é uma profissão regulamentada. Então é um mercado informal, muito de indicação boca a boca, é difícil você encontrar esses profissionais qualificados. E quando você pesquisa as empresas especializadas, essas empresas são muito caras e é acessível para poucas pessoas. Né? Então essa vivência, né, essa jornada de cuidar de um ente dependente é de altos e baixos. Né? Aqui são 5 fases, né? É um estudo, 5 fases do luto. Né? Tem a parte da negação da doença, né? Um momento de raiva, né? De estresse. Por que isso está acontecendo comigo? Né? Você via isso no olhar do meu pai. Eu também, por que eu, né, tenho que estar cuidando? Momento de depressão, tristeza. Né? Aí chega um momento que você já meio que aceita, né? Entende, aí você começa a viver os últimos momentos. Né? Então a origem da plataforma foi essa minha vivência, né, pessoal de cuidar do meu pai. Na época levava ele tanto para as consultas no SUS e do convênio também. E você acaba, né, tendo um olhar diferente. Eu comecei a observar muitas outras famílias passando por problemas similares, né? E o outro fator que influenciou também foi encontrar um propósito através da tecnologia. Então, a minha formação, como eu disse, é de design, e o design não é só encontrar a forma mais bela. O design é encontrar soluções para problemas reais. E como eu sempre gostei muito de tecnologia, eu comecei a participar de alguns eventos chamados hackathons. Quem que já ouviu falar de hackathon aqui? Acho que ninguém ouviu. Algumas pessoas. Hackathon, assim, vem de hack, né, de hackear, e maratona, de maratona. Então, a maratona de programação. Muitas vezes, esses eventos são patrocinados por empresas e tem um tema específico, né, um desafio. E teve um especificamente na área da saúde, né, que eu acabei me identificando, foi em 2015, e influenciado por Uber, por essas muitas outras plataformas, surgiu essa ideia de querer conectar o cuidador com a família. Então essa foi a origem do UpCare. Então o que é o UpCare? É uma plataforma, né, que conecta quem procura os cuidadores de idosos e outros profissionais qualificados em atender às necessidades do idoso conforme o tempo, né, o tempo necessário, o tipo de cuidado e o orçamento disponível. Acho que teve uma pergunta, né, do Sérgio, né, de como contratar, né, esses profissionais. Às vezes tem essa questão da insegurança. Então, minha família, a gente passou por um processo de contratação, busquei no Google, né, em vários sites, né, e de fato pela plataforma é difícil você realmente negociar. O ambiente online é o momento de conhecer, né, você vê os reviews, entender um pouco mais. Aí do online você chama para o offline. No offline, olhando, né, a pessoa sentindo na entrevista, que você vai ver, né, qual que é o profissional mais adequado. Mais para frente eu vou explicar um pouco do funcionamento, mas o que a gente facilita essa contratação direta dos profissionais. Então, é uma plataforma que você consegue acessar tanto pelo computador ou pelo celular, é um web app, né, bem simples, você acessa pelo navegador. E quais são as categorias? Então tem a categoria do cuidador de idosos, a busca avançada e a avaliação global. Agora eu vou explicar um pouco mais de detalhe essas categorias. Na categoria de cuidador, né, como eu informei anteriormente, um dos problemas é que a profissão não é regulamentada. Então são poucos cursos bons e poucos profissionais preparados. Então o requisito para poder fazer parte da plataforma é ter esses profissionais capacitados. Então a gente vai fazer essa validação conforme o projeto de lei, que é uma carga horária específica, ter tanto a parte teórica como a parte
prática, né? Então tudo isso a gente faz a validação. E também a gente faz a validação dos documentos, né? O certificado de conclusão do curso, os documentos, e inclusive agora a gente vai até pedir também os antecedentes criminais. Né? Então, como que funciona? É bem simples, porque nós somos um facilitador, nós não somos um intermediador. Né? A família não precisa pagar pela plataforma. A família vai encontrar lá o perfil profissional que tem interesse, né? Pelo chat vai estar negociando diretamente com esse profissional, chama para a entrevista e vai fazer o pagamento diretamente para esse profissional. E após a prestação de serviço, ele vai estar avaliando o profissional na plataforma. O nosso diferencial é a busca avançada. Né? E o que é a busca avançada? Então, permite identificar o perfil do profissional mais adequado para aquela situação. Vou pegar um exemplo assim que eu observei, que a maioria das famílias que entram em contato com a gente é porque tem um idoso com algum tipo de demência. E normalmente esses idosos têm uma faixa de 80 anos. A família fala, eu quero um cuidador. E aí, entendendo um pouco mais da análise, a família pergunta, o que o idoso tem? Ele só tem Alzheimer, é simples, ele só usa fralda à noite, é simples. Indica um cuidador qualquer, né? Então, às vezes a família fala dessa forma, não sei se não entende o contexto, ou é na intenção de obter um preço menor. Mas às vezes o barato pode sair caro. Então o objetivo da avaliação global é justamente entender melhor essa necessidade da família e direcionar o perfil do profissional mais adequado. Às vezes pode ser um cuidador de idoso, às vezes pode ser um profissional de enfermagem, ou em alguns casos, quando a família precisa de um cuidado 24 horas, 7 dias na semana, se você for estar gerenciando os profissionais de forma direta, fica um pouco complicado. Então, aí, nesse caso, é mais indicado uma empresa assistencial, porém o custo é um pouco maior. Então, a gente vai oferecer opções para a família entender o que pode caber dentro do orçamento dessa família. E a gente sugere outras soluções de cuidados também, e identificar a avaliação global presencial. E o que é a avaliação global do idoso? Né? Eu não tenho formação na área da saúde, né? Mas eu fiz um curso de gerontologia, que é o estudo do processo de envelhecimento. Eu fiz no ano passado. E com esse curso eu pude entender um pouco mais, assim, uma visão um pouco mais ampla do cuidar, e eu tive uma matéria, né, sobre essa questão da avaliação do idoso. Então, antes de colocar um cuidador, uma equipe para cuidar do idoso, é importante fazer essa avaliação para entender todos os pontos críticos e criar um plano de cuidados personalizado. Então, o objetivo da avaliação global, né, é encaminhar um profissional preparado, ele vai fazer essa avaliação presencialmente do idoso, juntamente com a família, elaborar um plano de atividades e dentro desses domínios, desde a questão dos sentidos, da capacidade funcional, da memória, do humor, né, depressão, questão da nutrição, interação social, interação familiar, desgaste do cuidador familiar, a condição de saúde e o risco de quedas. Né? Porque no risco de quedas, às vezes, existe o tapete, o animal, existem pequenos detalhes que é a experiência do avaliador que vai captar ali e poder orientar ali esses riscos. A questão da interação familiar também, né? A gente já observou muitas vezes o idoso, né, lá no quartinho do fundo, escuro, né, desamparado, que às vezes é até uma questão de estar encaminhando para uma assistente social, até um ponto delicado também, né? Então essa é uma parte importante da avaliação global que a gente começou a aprender muito, né, sobre as necessidades do idoso e das famílias. E a partir dessa avaliação global, então surgiu a necessidade de a gente também mapear e explorar outras categorias, né, outras demandas do idoso. Né, igual os colegas da Inone comentaram, né, a importância do envelhecimento ativo. Então a gente também vai estar mapeando outros serviços nessa parte de envelhecimento ativo. O meu pai, ele teve uma condição de incapacidade dependente. Hoje eu vivo já com a minha mãe uma outra condição, de uma pessoa, ela tem 67 anos, tem hérnia de disco e bico de papagaio. Então ela sente muito a perna, assim, principalmente no frio. Né? Então ali é uma questão de envelhecimento ativo. Então comecei a aprender na prática também algumas coisas. Por exemplo, ela começou a fazer hidroginástica recentemente. Eu vi que não só a atividade física, mas a interação com outras senhoras da idade dela começou a deixar ela mais feliz, a esquecer
as coisas do passado, né? Agora eu pretendo levar ela para o Pilates, começar a fazer outras atividades, levar ela para um chá com as amigas. Então a ideia também é ter esses outros serviços complementares, né? Então a ideia do UpCare, é isso que aprendi, né, com o Sérgio, foi até uma mentoria dele, o High Touch, né? O High Touch que é o fator humano. Não vai existir computador, robô, tecnologia nenhuma que vai substituir o que o ser humano é capaz de fazer, a forma que ele age, aquele calor humano. Então isso é importante a gente sempre deixar evidente, ser a prioridade na prestação de serviço. E isso é um ambiente offline, né, onde as coisas acontecem, né? E para isso acontecer é através do high-tech, a tecnologia. Então, através da tecnologia e dos algoritmos que a gente ajuda a conectar, né, as demandas dos idosos das famílias com esses prestadores de serviço. A ideia, a primeira versão da plataforma nasceu, né, no início de 2017, apenas com a categoria de cuidador de idosos, era tudo de forma gratuita, né, tanto para a família como para o cuidador. Em 2018 a gente lançou a avaliação global, né, e a partir da avaliação global, estando mais próximo da família, a gente lançou o serviço de busca avançada, que é um questionário online, né, gratuito para ajudar esses direcionamentos. E, né, recentemente a gente está participando de um processo de aceleração da Ativem, onde a gente está reconstruindo e melhorando a plataforma de forma contínua. Então a equipe é eu, né, que a minha formação é de design, a Luciana, que é enfermeira, e o Thales, que é desenvolvedor. Bom, e para fechar a minha apresentação, gostaria de deixar essa frase, né, da Cicely Saunders, que foi uma enfermeira, né? Então, ao cuidar de você no momento final da vida, quero que você sinta que me importo pelo fato de você ser você. E faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, não somente para ajudá-la a morrer em paz, mas também para você viver até o último dia de sua morte. E é isso. Muito obrigado. Alguma pergunta, pessoal? Eu acho que tem uma questão que é muito complexo mesmo. Eu me lembro da minha mãe estava com 90 anos, 89. E eu moro aqui em São Paulo, sou carioca, minha mãe é carioca e morava sozinha. E a minha mãe, ela teve paralisia infantil aos 3 anos de idade. De modo que ela já mancava desde criança, né? E óbvio que com também a idade, isso foi se acentuando, essa dificuldade foi se acentuando, né? Mas ela manteve-se totalmente independente, era dona da casa dela, mas dona da casa dela mesmo. Demitia, contratava, fazia conta de tudo registrado no caderno da casa, era impressionante, né? Mas a gente vê como um cuidador às vezes pode fazer umas maracutaias. Então tinha uma pessoa que pegava o talão de cheque e tirava umas folhas do cheque e ela fazia todas as contas e estava vendo que não, mas agora fiquei... Aí até que um dia ela entrou no vermelho, aí me ligou aos prantos, né? Nunca vamos esquecer, que ela sempre super organizada, ela falava assim, meu filho, me salva. Eu falei, como? Né? Eu tentei até brincar, mamãe, eu não sou orixá, né? Me salva, não vai dar certo. O que é? Aí demos resultado e aí verifiquei, né? Eu fui ao Rio e verifiquei que isso estava acontecendo, né? E não foi pouco dinheiro, porque isso foi uma coisa feita ao longo de muito tempo. Aí eu pedi todos os cheques, olha a trabalheira. Naquela época, minha mãe já tem 10 anos de falecida. Naquela época, o somatório dos furtos foi de aproximadamente 30 mil reais. Isso foi feito ao longo de uns 2 anos e meio que essa pessoa, de total confiança, estava lá, tratava muito bem, com aquela cara de sonsa. Então, veja, é porque também, né, então, é um cuidado muito especial que a gente tem que ter, né, um controle. Então, eu acho que uma das coisas que eu achei muito interessante na UpCare é essa, e que eu acho que você não enfatizou tanto, mas é preciso dizer, é a origem desse cuidador, né? Então, primeiro existe algo que é a verificação da adequação daquele ou daquela profissional para
a necessidade. Quer dizer, eu posso, de repente, estar bem e querer apenas alguém para, digamos assim, me fazer companhia. É um tipo de predicado, é um tipo de perfil. Mas se, de repente, vamos para o outro extremo, né, necessita-se de um cuidador que vá dar banho, verificar comida, né, levantar da cama, de repente estar disponível durante a noite para alguma intercorrência mais séria. Tem que ter uma outra formação, tem que ter um outro conhecimento. Uma pessoa com Alzheimer é completamente diferente. A pessoa pode ter acessos até. Hoje em dia a medicação, eu sei que já está controlando muito, mas é possível que isso aconteça. Então, é um outro tipo, é um outro perfil de profissional. E o que eu achei bacana no deles é que eles estão conectados com instituições de treinamento de muito boa qualidade. Né? Da ACIMESP é uma delas, agora vai ter aquela da Marília Berzins, né? Você já está fazendo com o pessoal também do SESC e do SENAC, de modo que há uma pluralidade de fontes, mas todas elas muito conhecidas. Né? Então isso é o que eu acho que é importante, é você saber de onde, aonde. Depois a questão dos antecedentes criminais. Quer dizer, ninguém pode garantir que aquela pessoa no dia seguinte vai cometer um crime, mas a ideia, pelo menos, de que naquele momento você pode olhar a fotografia da pessoa, né? Antes de você fazer a seleção, né? O portal vai permitir olhar, né, saber aonde foi feita o curso, né, a experiência, referências. Então isso eu acho que traz um grau de segurança muito maior para uma posição muito sensível, que aquela pessoa passa a fazer parte da família durante um tempo. Né? E também porque pessoas que têm um problema de cognição, segundo até o Egídio me ensinou uma vez, me disse isso, e o pessoal lá de Parkinson, não é legal você ficar mudando de cuidador. A pessoa se sente perdida, né? Não só para a questão da segurança, mas uma pessoa que está com problemas de cognição, vê alguém que vai lá e daqui a pouco é uma outra pessoa que vai dar banho, outra pessoa que vai vestir, entrar na sua intimidade física, né? Então é muito importante essa escolha do cuidador. Então eu acho que vem muito a calhar. Né? Eu acho que vocês têm um excelente projeto, tem outros muito bons também, e, enfim, espero que vocês tenham gostado. Eu quero aqui apresentar uma outra diretora nossa também, a Lilian, tá? E que ela vai falar umas palavras para vocês, mas eu quero agradecer muito de vocês terem vindo num dia como esse, agradecer especialmente a você, Ana, a você, Léo. Foi o Léo que falou hoje, que merece parabéns a ele, a você, Celso, e a vocês, uma plateia muito especial. Muito obrigado por terem vindo, viu? Gente, só para encerrar, de novo agradecendo aí, hoje realmente o dia estava complicado aqui para todo mundo chegar aqui. Eu acho que a importância da tecnologia para a longevidade, para o envelhecimento, aqui são alguns exemplos assim de iniciativas que usam a tecnologia não por ela mesma, mas para criar uma vida melhor, relações humanas. Vocês viram que aqui em todos esses casos a gente está falando de tecnologia humanizada. Então acho que isso é o que é importante aí. E eu queria aproveitar só para fazer um convite para vocês. A gente vai fazer um encerramento dos eventos que a gente organizou nesse ano aqui pelo Aging. Na quinta-feira, na Unibis Cultural, vai ter algumas palestras, então a gente vai falar sobre uma pesquisa que foi feita sobre o Universo 60+, uma pesquisa bem interessante, mapeando esse público, e vai ter uma apresentação de um filme do cineasta Sérgio Rosenblit, que entrevistou várias pessoas, algumas até mencionadas pelo Sérgio, a dona Neuza, que tem o blog, pessoas assim, todas acima de 60, mas a maioria 80, 90, acima de 100, várias pessoas acima de 100, assim, que estão ativas, fazendo academia, e tem uns casos bem interessantes, assim, o ex-ministro José Gregori, e vai ser uma compilação, porque ele fez vários filmes de 20, 25 minutos cada um, e vai ser uma compilação de 1 hora. O filme é bem emocionante, assim, vale muito a pena ver, assim. Às 7 horas, o evento? 7 horas. Às 7 horas, na Unibis Cultural, que fica ali no metrô Sumaré, do lado do metrô de Sumaré. 7 da noite. Desculpa, 19. Sim, mas é gratuito. Entrando no site... Entrando no site da Ativem, www.ativem.com.br, isso é mais para garantir
o ingresso de vocês. Mas mesmo aqueles que não queiram ou tenham algum tipo de dificuldade, podem ir, porque é um teatro grande, nós já estamos com uma presença bem grande de pessoas, porque é como a Lilian falou, é um vídeo muito bacana, é muito bacana mesmo. Gente, olha, eu não costumo me emocionar, já dou palestra há muito tempo, falo para banqueiro, né? E na última vez que teve eu olhei o vídeo, comecei a pegar o microfone, me emocionei, não conseguia mais falar, porque são testemunhos muito incríveis. São testemunhos, começa com testemunho, né? O trailer. Esse é muito bom dessa senhora. Anos de idade. E ela começa sendo filmada na academia aqui, aquela competition de Higienópolis. E ela falando que ela chegou aos 80 anos e falaram que todo mundo morria por volta dessa idade. Né? Todos os parentes morreram, todos os amigos morreram. Ela falou, vou morrer também. Então ela começou a rasgar tudo para não dar problema para ninguém. Então ela dirigia, ela rasgou a carteira de motorista. Rasgou os álbuns de fotografia para não deixar ela fala, rasguei fotografia de namorado. Rasgou tudo. É muito bom. E ela fala assim, e não morri. E cai numa risada, assim, só que ela já tem 102. Sozinha na casa dela, andando dentro de casa com 101 anos de idade. Né? Tem outros também nessa faixa etária. Tem a Nélida Pinhon, que é da Academia Brasileira de Letras, dando uma entrevista fenomenal. Da mesma maneira como tem um senhor, né, que aos 78 anos de idade, lá no interior de São Paulo, que não sabia ler e escrever, voltou para a escola. Satisfeito da vida, dizendo que a vida dele é bom, que ele agora pode escrever o que ele quiser, que ele continua indo aos bailes. Mostra o diploma dele do ensino médio. Né? E a dona Neuza, que dá uma coisa incrível. Aos 90 anos de idade, o cara pergunta, a senhora tem namorado? Ela fala, não, a senhora gostaria de namorar? Ela fala assim, gostaria. Como você sabe? Fala, você pensa o quê? Que porque eu tenho 90 anos, meus hormônios foram todos embora. Ela fala, quando eu vou ao Teatro Municipal, ela vai muito ao Municipal, ela é muito ativa, é um caso fora da curva, e ela fala assim, tem tanto homem bonito naquele Municipal. Entendeu? Eu achei incrível, porque é um tabu que quando você está mais velho, você não tem atração. Isso é um tabu. Então, todas as formas de ageísmo que estão ali, eu acho que vale a pena. O vídeo para mim, foi uma sorte eu ter encontrado esse vídeo. Eu conheci o Sérgio, ele tinha sido contratado pela Mafre Seguradora para fazer esse vídeo. Fez 13 entrevistas, vão estar 13, só que obviamente condensadas, porque cada uma tem 25 minutos em média. Enfim, com essa variedade, essa pluralidade de pessoas entrevistadas, né, tanto culturalmente quanto financeiramente, socialmente. Mas, e aí ele fez isso, nós demos uma orientação, que ele tinha sido contratado, e agora, como é que eu faço, o que eu ver? E aí nós demos uma orientação para ele, enfim, do que fazer, do que contratar. Esse vídeo depois, gente, ficou numa prateleira, porque o Banco do Brasil Seguros comprou a Mafre, incorporou a Mafre, e ninguém trouxe o assunto. Aí eu voltei ninguém com sabia, ele, na verdade, que estava lá. Ninguém sabia que estava lá. Então nós estamos fazendo uma apresentação inédita. Então, a ideia depois é fazer outras apresentações, já estamos aí enfim, até com televisão interessada em levar isso a público, mas será um prazer se vocês puderem ir lá, porque o vídeo é muito bonito. Sim, www.ativem, ativem com N de Nair ao final, é de envelhecimento ativo ao contrário, ativem.com.br. Lá, então você vai Ou acho eventos. Que no próprio site da Unibis deve dar também, né? No próprio site da Unibis Cultural no próprio site também, da Unibis aparece da Unibis. Também. Mas se houver alguma Mas a gente já tem um link direto lá na nossa página. Entendeu? E vai ter, enfim, e vão ter algumas pequeníssimas palestras muito rápidas, que a gente não quer fazer aqueles eventos que ficam palestrantes falando um monte de coisa. Então a gente quer fazer coisas muito rápidas, né? E todas voltadas diretamente, que eu acho que é isso que eu queria fazer nesse evento de último ano. Conversamos com a diretoria, está o Luiz ali também, e Lilian e outros 6 que doam o seu tempo para isso. Nós queríamos fazer algo que dissesse para nós, né? Para nós que já estamos com mais de 60 anos ou então aqueles que estão se avizinhando dessa idade. E que, então, como é que isso nos toca? Esse vídeo eu achei muito, mas muito emocionante, porque, apesar de todas as diferenças,
existe um ponto em comum que eu não vou falar porque é o que eu interpretei, mas eu acho muito importante ir até para ver o que torna aquelas pessoas que são tão diferentes tão iguais, né? O que é esse denominador comum. Então, vocês estão todos convidados, vai ser um prazer se vocês forem lá. Vale a pena tá bom? assistir, é muito bacana. Muito obrigado, viu? Obrigada, viu? Obrigado.